Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém? O que é a graça de Deus? Este é o título desta mensagem. O que é a graça de Deus? Queridos irmãos, queridos ouvintes, muitas vezes nos deparamos com essa pergunta ou com alguém nos perguntando: o que é a graça de Deus? Por isso, queridos ouvintes, hoje, à luz da Bíblia, nós vamos falar sobre o que é a graça de Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador, Deus derrama sobre nós a sua graça. Não merecemos a salvação, não merecemos o perdão e nem o amor de Deus. Mas mesmo assim, sem nenhum merecimento, Deus nos dá incontáveis bênçãos. Portanto, meus irmãos, graça de Deus é um favor ou uma benevolência que não merecemos. Por isso, a teologia apresenta a definição clássica de graça como favor imerecido. Por isso, meus irmãos, na teologia, graça quer dizer favor imerecido. Isso quer dizer, meus irmãos, que a graça de Deus é algo que recebemos dele sem que tivéssemos o direito de receber. A graça é um dom, é um presente de Deus para aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Irmãos, quando compreendemos e recebemos a graça de Deus, nós ganhamos novas forças para viver a vida com confiança e esperança. Você já recebeu a graça de Deus? Irmãos, quando falamos sobre o que é a graça e o seu significado bíblico, geralmente temos em mente a salvação. Até porque a Bíblia nos ensina que a salvação é pela graça mediante a fé. E essa graça que salva, meus irmãos, normalmente é chamada na teologia de graça salvadora. Também observamos que o favor de Deus para com os homens pode ser visto em outras instâncias e não somente nas questões de salvação. Esse tipo de favor mais geral de Deus estendido à humanidade é chamado de graça comum. Contudo, queridos irmãos, queridos ouvintes, esses sentidos, porém, a graça de Deus jamais será o cumprimento de uma exigência, mas sempre será uma prerrogativa divina. Deus não é obrigado a nada, meus irmãos.
nós jamais podemos exigir qualquer que seja cumprimento da parte de Deus. Na Bíblia, meus irmãos, a palavra graça traduz alguns termos originais hebraicos e gregos. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra indica um favor não merecido, recebido de alguém que está numa posição superior. Ainda no Antigo Testamento, o termo esed é outro termo usado no texto hebraico para falar da benevolência distribuída entre pessoas que estão num relacionamento. Já no Novo Testamento, o termo mais usual para a palavra graça é o grego charis. Esse termo era usado com um significado muito amplo na literatura grega, mas sua aplicação mais básica geralmente enfatizava os sentidos de favor, perdão, consideração favorável e gratidão. Mais raramente, o Novo Testamento também usa a palavra eleos, que possui o sentido de misericórdia, que geralmente é traduzido pela palavra graça, por se ajustar melhor ao sentido pretendido no texto. No entanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, nenhuma palavra é capaz de transmitir de forma completa o que de fato significa graça. Na verdade, o significado de graça só pode ser compreendido adequadamente à luz da obra de Cristo. E quanto à definição de graça e justiça? Qual a definição de graça e justiça? Irmãos, até aqui nós falamos que a definição de graça é favor imerecido. De acordo com esse conceito, o significado de graça se distingue radicalmente do significado de justiça. Isso porque a justiça é essencialmente algo merecido. A justiça fala de uma retribuição sob um padrão de mérito. Em outras palavras, a justiça é merecida ou conquistada através de obras e condutas que foram observadas previamente por alguém, por alguma pessoa. Mas por outro lado, a graça é algo ofertado a alguém que não merece receber nada. Enquanto a justiça é devida, a graça é simplesmente dada espontaneamente. Isso quer dizer, meus irmãos, que a graça não é uma retribuição justa por algo realizado, mas é um presente, é um favor não conquistado com base em méritos prévios. Essa é a graça de Deus, queridos. Esse contraste nos ajuda a entender o contexto bíblico da graça de Deus.
Já ouvimos por diversas vezes muita gente questionando a existência do sofrimento no mundo ou o fato de nem todas as pessoas serem salvas. Infelizmente, algumas vezes essas mesmas pessoas ficam inclinadas a duvidar até do caráter de Deus. Mas o erro delas está justamente em não compreender o que é graça. Essas pessoas pensam que Deus nos deve alguma coisa. No entanto, a verdade é que Deus não está numa posição em que Ele seja obrigado a agir de forma favorável à humanidade. Se Ele derrama do seu favor sobre o homem, isso é graça, não dívida. O que de fato o homem merece receber de Deus é a justiça. Porém, meus irmãos, todos nós sabemos que a justiça recompensa o inocente e castiga o culpado. Essa é a verdade. Todos nós temos conhecimento disso, meus irmãos, que a justiça recompensa o inocente e castiga o culpado. Mas o problema é que a Bíblia diz que não há um único homem justo, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É a palavra de Deus, queridos. Romanos diz isso, que não há um homem justo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, diante de Deus, todos os homens são transgressores e merecem receber o peso da justiça divina. A Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Todos os homens são pecadores e merecem receber o peso da justiça de Deus. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, engana-se quem pensa que a graça de Deus anula a sua justiça, pois o fato de Deus agir graciosamente para conosco não significa que sua justiça fica insatisfeita. E para entendermos isso, precisamos olhar para como a graça de Deus é revelada em Cristo Jesus. Irmãos, soberanamente Deus resolveu agir de forma favorável para aqueles que mereciam o castigo. Ele resolveu declarar inocentes aqueles que mereciam ser condenados. Mas ele não fez isso apenas ignorando o erro dessas pessoas, pois se fosse assim, ele não seria justo. Então, nesse ponto, queridos ouvintes, encontramos Cristo nos mostrando
o que de fato é a graça de Deus. O que aconteceu foi que o erro dessas pessoas culpadas foi punido na pessoa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A dívida dessas pessoas alienadas foi colocada na conta de Cristo e quitada integralmente por Ele. Nesse sentido, meus irmãos, entendemos que a obra expiatória de Cristo é a maior expressão da graça de Deus. Por isso, é muito apropriado que a Bíblia fale da salvação em termos econômicos, ou seja, ela fala que o crente foi redimido por Cristo. Redenção, meus irmãos, diz respeito a um pagamento. Ser redimido significa basicamente ser comprado. Nos tempos antigos, esse termo, às vezes, era empregado para se referir à libertação de um escravo, mediante um pagamento oferecido por um redentor, por alguém que queria a libertação daquele escravo, pagavam por isso. E essa, queridos irmãos, queridos ouvintes, era justamente a nossa situação. Éramos escravos do pecado e não tínhamos como pagar a nossa dívida. Então, quando Cristo veio ao mundo para resgatar pecadores miseráveis como nós, que merecíamos o inferno, a palavra graça assumiu o seu significado mais pleno. Dessa forma, a salvação é um dom de Deus para nós, e sendo um dom, ela não vem em resposta às nossas boas obras ou em recompensa aos nossos méritos. A salvação é graça, e graça é justamente aquilo que não temos direito algum de receber, pois é um favor imerecido. Graça é um favor imerecido. E para terminar esta mensagem, queridos irmãos, queridos ouvintes, vamos deixar um texto da palavra de Deus para que todos nós estejamos refletindo. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pensemos nisso, meus irmãos. Amém? E que Deus assim nos abençoe.